Nesse vídeo eu vou mostrar como instalar e configurar o Linux corretamente. Se você quer acompanhar os próximos vídeos ou testar o Linux por conta própria, esse é o ponto de partida. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Tolino, eu sou engenheiro de software e você está no canal Tolitech. Antes de instalar o Linux, algumas coisas precisam estar no seu devido lugar. Você precisa ter o .NET 10 instalado, um terminal funcional como um PowerShell, um Bash e, claro, acesso à internet, já que o Linux vai baixar as dependências e os templates via comando. Então, primeiro de tudo, vamos acessar nosso terminal. Podemos visualizar aqui a versão do .NET que nós temos instalada atualmente, versão 10, e vamos digitar Linux para verificar que não temos ainda a ferramenta instalada. Então, o processo de instalação é simples. Nós efetuaremos através da linha de comando .NET2 install --global tolitech.lino. E nesse momento, a ferramenta foi instalada para nós. Esse comando, a gente consegue pegar ele dentro do próprio site lino.dev. Acessando aqui o site, nós podemos visualizar que facilmente a gente consegue efetuar a instalação. Podemos vir também em documentações se nós temos os primeiros passos com o Linux. Aqui é exibido para a gente todos os pré-requisitos e todo esse processo de instalação. Voltando para o terminal, vamos dar um clear. Se digitarmos lino-version, podemos visualizar que a versão instalada e última versão é a 1.2.2 até o momento deste vídeo. Se digitarmos lino, é exibido para a gente todos os comandos que estão disponíveis nessa versão atualmente. Então, nós conseguimos, através da linha de comando, criar projetos, criar serviços e uma série de outras coisas, como podemos visualizar aqui. Como padrão, o Linux vem instalado pelo idioma inglês. Caso vocês prefiram alterar para português ou qualquer outro idioma, nós podemos fazer através do comando lino, preference, culture, set. E nesse momento, ele vai exibir para a gente todos os idiomas disponíveis até o momento. Podemos então, por exemplo, colocar português, confirmar. Se digitarmos Linux novamente, a exibição dos comandos aparece no idioma configurado. Outro ponto importante é a verificação da codificação UTF-8 no seu terminal. É possível que, caso ele não esteja configurado com o UTF-8, você não consiga visualizar todos os caracteres que o Linux exibe para a gente. Então vamos, por exemplo, configurar o Linux para chinês. Caso o nosso terminal não aceite o UTF-8, esses caracteres eles não estariam sendo exibidos. Então, para configurar isso no nosso terminal, é muito simples. Nós podemos abrir ou via Notepad ou VS Code, $profile, e nós temos aqui que colocar estas duas linhas para o console permitir o TF8 tanto na entrada quanto na saída. Vamos salvar. E nesse momento é necessário também reiniciar o terminal, ou seja, abri-lo novamente. Para recuperar esses comandos, nós podemos voltar lá no site, lino.dev, e é exibido aqui para a gente essas duas linhas de código de codificação que elas precisam estar configuradas no seu terminal. Ok? Então, voltando para o nosso terminal aqui, vamos configurar novamente o terminal, certo? Deixar para inglês, que é a minha preferência. E agora nós já podemos utilizar o Linux CLI. E antes de utilizarmos o Linux CLI, caso vocês não tenham cadastro na ferramenta, vocês podem efetuar através do comando lino user register. Vocês vão preencher o nome de vocês, o e-mail e a senha. Neste caso, o meu e-mail ele já está em uso, né? Ele já está cadastrado. Com todo esse processo realizado, quem efetuou o cadastro já vai estar logado na ferramenta, mas quem possui já um cadastro e ainda não está logado, pode efetuar através do comando lino auth login. E prontinho, estamos logados. Já poderíamos iniciar o nosso primeiro projeto. No próximo vídeo, a gente começa a utilizar o Linux para criar um projeto do absoluto zero. A documentação está disponível no site lino.dev, mas mesmo assim, se ficar alguma dúvida ou se você tiver algum problema no seu ambiente, deixe nos comentários que nós entramos em contato. Um abraço e até o próximo vídeo.